Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre a tese da prata, falar um pouco aí sobre a história, o que aconteceu no passado, falar um pouco sobre a manipulação que ocorre por parte dos bancos centrais, e começar falando principalmente ali na época dos anos 60, que eles até 1964 nos Estados Unidos e até o final dos anos 60 em alguns outros países, a prata ainda era utilizada como o dinheiro. As moedas eram feitas de prata, como atualmente não acontece, que elas são feitas de níquel, cobre e zinco, materiais mais baratos. Até 1964, todas as moedas dos Estados Unidos eram feitas de prata. E ali, depois da Guerra do Vietnã, em 1971, os Estados Unidos eles acabaram saindo do padrão ouro. Eles já haviam tirado a prata das moedas, mas eles ainda estavam no padrão ouro internacional, em que outros países tinham dólares guardados com a esperança de trocar esses dólares por ouro, caso eles precisassem. Em 1971, os Estados Unidos acabou com a janela do ouro, eles fecharam, não poderia mais trocar os dólares por ouro, o dólar era apenas o dólar, e eles com isso, causaram um grande aumento do preço do ouro e da prata, que todo mundo queria ouro e prata, não queria mais os dólares, que não tinha como mais trocar por ouro, e isso causou, em 10 anos ali, um aumento que culminou em 1980 com o ouro em US$ 800, saindo de 35, e a prata em US$ 50, saindo de 1,30. E isso aconteceu ali em 1980, uma manipulação de mercado usando os contratos futuros, que foram criados em 1974, no Ouro e na Prata. Os dois irmãos, Simon e Bunker Hunt, eles estavam manipulando o mercado de prata, comprando mercados futuros e comprando prata física. Eles eram muito ricos, e eles tinham outros amigos ricos e convenceram esses amigos, e todos eles compraram muita prata, compraram muitos contratos futuros. Até que isso estava causando um grande aumento nos preços. Eles estavam praticamente com um mercado inteiro de prata nas mãos deles, e os governos e os bancos não gostaram disso e acabaram fechando os contratos. Eles não deixavam mais ninguém comprar contratos, tu podia apenas vender contratos, então não tinha mais o que eles fazer, eles tiveram que vender os contratos e perderam praticamente todo o dinheiro deles. E essa questão dos mercados futuros, os contratos da prata, do ouro e de outras commodities, eles na verdade começaram a ficar bem. Eles foram criados, na verdade, no ouro e na prata em 1974, e tem alguns documentos que foram largados pelo Wikileaks, que foram vazados, né? Com o Wikileaks, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ele está em inglês, mas tem ali toda a explicação, algumas conversas entre o governo e alguns banqueiros, que na verdade eles criaram os contratos futuros para desincentivar as pessoas a comprarem a prata e o ouro físico, para comprarem apenas esses contratos e eles não colocarem pressão no mercado físico dos metais. Porque principalmente na prata, no ouro também, mas principalmente na prata, como a indústria precisava da prata, e ainda precisa, né? A indústria queria essa prata barata para conseguir produzir seus produtos num preço mais competitivo. E eles, como precisavam disso, e os governos tinham muita prata guardada de reservas internacionais dos anos passados, como eles ainda têm em ouro, mas em prata agora nenhum governo tem reserva, não tem mais reserva. Naquela época, eles criaram esses contratos para desincentivar as pessoas a comprar a prata, e acabou que eles conseguiram criar uma maneira de manipular o preço da prata, criando uma prata e ouro que não existe, na verdade, no mercado. Eles criam um contrato que promete que no futuro eles vão entregar essa prata ou esse ouro para qualquer determinada pessoa no mercado que comprar esse contrato, mas 99% dos contratos não são fechados com a prata física. Eles são fechados com apenas uma questão monetária. Se a prata subiu de preço, tu recebe a diferença. Se caiu de preço, tem que entregar a diferença para eles. Só que, o que aconteceu? Ali depois, no início dos anos 80, como a prata não era mais uma questão monetária para os governos, eles começaram a vender as suas reservas de prata e mantiveram as de ouro. E ao longo de todos os anos 80, eles foram vendendo essas reservas de prata e fizeram com que o preço despencasse de US$ 50 para US$ 4. No final, ali, no início dos anos 90, estava em US$ 4. E os bancos ficaram mais de 10 anos aí fazendo essa venda, intermediando para os governos, e os bancos acabaram que eles ficaram com muita dessa prata guardada, estocada nos bancos. E o grande erro, na verdade, foi que os bancos
começaram a fazer essa venda de uma prata que não existia, porque eles tinham tanta prata na época, porque os governos estavam entregando toda essa prata, vendendo toda essa prata para levantar dinheiro. Só que, o que eles acharam? Eles acharam que, na verdade, como a prata não ia ser mais utilizada como uma reserva monetária, ela ia perder o seu valor e ia perder o seu uso. Então, eles queriam utilizar o mais cedo possível para se livrarem. Porque, naquela época, a única utilização da prata na indústria era com filmes fotográficos. Mais ou menos 80% da utilização de prata da produção mundial anual era utilizada para fazer filmes fotográficos. Ali, final dos anos 90, quando a prata estava em 4, 5 dólares, os governos e os governos já tinham vendido tudo, não tinham mais reservas de prata. E os bancos ainda tinham, e eles continuaram fazendo essas vendas de prata inexistente. Eles entregavam a prata física para a indústria, e a prata de investimento ficava nessas pratas de contratos que, na verdade, nem eram existentes, não era uma prata de verdade, não era uma prata física. E o que aconteceu? Os bancos acharam que não ia ter problema eles fazerem isso, porque começou a entrar a questão de fotografia digital. Eles acharam que os filmes fotográficos iam sumir e ia ficar apenas nas fotografias digitais. Só que foi um grande erro deles, que eles não conseguiram, não calcularam, não imaginaram, era que todos os eletrônicos, todas as coisas digitais iam precisar de prata, porque não tem como fazer nenhum tipo de telefone, bateria, carros, literalmente tudo que utilizamos na sociedade atualmente precisa de prata. Ela, na verdade, é a segunda commodity mais importante do mundo. A única commodity que é mais importante que a prata atualmente é o petróleo. E isso eu digo, a maneira que eu considero de achar que a prata é a segunda commodity mais importante do mundo, é olhando para a questão de patentes, que quando alguém inventa alguma coisa, algum uso para alguma commodity, para algum material, algum elemento, eles vão criar alguma patente para garantir essa utilização ser deles, e a commodity que mais tem patentes no mundo é o petróleo. A segunda é a prata. Então, por isso que eu considero que seja a segunda commodity mais importante na questão da indústria. E por que ela é a segunda commodity que tem mais patentes? Principalmente são três motivos. Ela é o elemento, a prata pura, é o elemento que tem a melhor condução elétrica, é melhor do que o cobre, melhor do que o ouro, melhor do que o alumínio. Ela tem a melhor condução de calor e ela também é o elemento mais refletivo de todos. Então, com o aumento de painéis solares, ela é muito importante. Basicamente, metade do custo de um painel solar é apenas a prata que tem ali. Porque, se for pensar, um painel solar ele precisa refletir o sol, a prata é o melhor. Ele precisa conduzir calor, a prata é o melhor. E ele precisa conduzir eletricidade, a prata é o melhor. Então, muitos componentes do painel solar, eles necessitam de prata. Então, aí, continuando um pouco sobre a história também da prata, em 1997, se eu não me engano, um dos caras mais ricos do mundo, que naquela época acho que até era o mais rico do mundo, que é o Warren Buffett, ele comprou 120 milhões de onças de prata. Só que ele acabou vendendo a prata em 1999, ele ficou só uns 2 anos, ganhou quase nada, ele acabou vendendo. E eu acho que ele acabou descobrindo sobre toda essa manipulação e devem ter pedido para ele fechar a posição dele, vender o que ele tinha, para não atrapalhar essa grande manipulação que eles faziam. E agora explicar um pouco mais sobre como que acontece essa manipulação e de onde que eu tirei isso, que é uma coisa que parece que vem acontecendo há décadas. Tem muitas pessoas que são muito entendidas do mercado, que até vou deixar alguns links ali na descrição com alguns documentos, algumas notícias e informações sobre isso, que aconteceu ali em 2008, quando teve a crise de 2008. Um dos motivos que se diz que pode ter sido um grande estopim ali da crise dos bancos acabarem falindo, que isso eu vou deixar ali na descrição o link dessa entrevista com um cara que é o Bart Chilton, que ele era naquela época o presidente do CFTC. Ele era o presidente na época da crise de 2008. E tudo isso que eu vou falar, coisa que ele disse nessa entrevista, que está em inglês, linkado ali no vídeo, e ele falou que em 2008, quando deu toda a crise, o que foi o estopim? Foi quando o Bear Stearns, que é um banco, eles faliram. E ele disse que quando o Bear Stearns faliu,
eles tinham uma grande aposta em prata, que eles estavam apostando contra a prata, né, um short, que eles começaram esse short, provavelmente lá na faixa dos 4, 5 dólares, e a prata começou a subir, nessa época já estava em 21 dólares. Então eles perderam 5 vezes o dinheiro que eles tinham colocado, que eles estavam apostando contra, a prata subiu, eles estão devendo uma prata que eles não têm, então eles têm que cobrir essa diferença. E eles não conseguiam cobrir. Então eles foram à falência, e esse Bart Chilton recebeu uma ligação dos superiores dele, que ele teria que descobrir o que ia ser feito com essa posição, porque essa posição não pode sumir. Eles estavam devendo essa prata para alguém, então alguém tinha que tomar essa posição. E o que eles resolveram fazer? Eles fizeram um trato com o JP Morgan, que também tinha uma posição gigante, apostando contra a prata. Fizeram um contrato com o JP Morgan para eles tomarem essa posição da Bear Stearns, e eles tinham 6 meses para diminuir essa posição e voltar para dentro do limite total, porque todos os bancos eles têm um limite de quanto que eles podem ter numa posição de contratos futuros. E o Bear Stearns tinha o máximo, e o JP Morgan também tinha o máximo, os dois tinham o máximo. Então, se o JP Morgan pegou a posição do Bear Stearns, eles tinham 2 vezes o limite. Eles foram dados 6 meses para eles diminuírem pela metade essa posição e voltar para dentro do limite. E o Bart Chilton disse que deram 6 meses. Quando acabaram esses 6 meses, eles foram lá ver se os caras tinham feito isso, foram perguntar para eles como é que ia, a quantas andava esse processo, e eles falaram que estava difícil, e inclusive eles viram que em algum momento nesses 6 meses, eles tinham até aumentado a posição. Então eles falaram, tá, agora vai ter 2 meses que vocês vão fechar, vocês têm mais 2 meses para fechar essa posição. Então, Bart Chilton recebeu uma ligação dos superiores dele, ele não disse exatamente quem eram, mas provavelmente da NSA ou Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e eles disseram que tinha que deixar assim, que tinha que deixar o JP Morgan continuar com essa posição, que era uma questão de segurança nacional. E ele disse que ao longo isso era em 2009, se eu não me engano. E ele disse que ao longo dos próximos anos, ele começou a juntar muitas evidências, muitas conversas, coisa que eu vou deixar linkado até na descrição, que tem um link de multas e casos que foram comprovados dos traders de vários bancos, como o Deutsche Bank, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, praticamente todos os bancos fazendo manipulação de mercado no mercado de prata, metais preciosos, ouro, prata, paládio, platina, e tem tudo isso comprovado, já teve vários bancos que foram multados por causa disso, e Bart Chilton disse que ali em 2009, 2010, eles tinham muita evidência para fazer um caso, porém as regras daquela época eram diferentes, tinha que ter muito mais provas para conseguir dizer que realmente era uma manipulação de mercado. Então ele disse que naquela época ele fez algumas mudanças de regras dentro da sede, da ala que ele tinha lá, para ficar mais fácil de comprovar que era manipulação de mercado. Fica mais fácil de pegar essas pessoas que estão manipulando e destruindo o livre mercado, que era para ser algo que não tinha manipulação nos contratos futuros. Então, na questão do Bart Chilton é isso. Inclusive é meio até curioso que ele falou isso, essa entrevista é de 2016, e uma semana depois de dar essa entrevista ele morreu de complicações num câncer de pâncreas. E aí eu não sei, só especulação, eu não sei se ele realmente já tinha esse câncer e ele sabia que ia morrer, então ele falou coisas sem ter medo de consequências, ou se alguma coisa aconteceu com ele por falar isso, mas eu acho que provavelmente ele sabia que ia morrer, então foi lá e falou a verdade e desenterrou um pouco isso que muito provavelmente todas as pessoas têm medo de falar por medo de até serem mortos ou alguma coisa do tipo. E aí, da questão da crise de 2008, é isso. A prata ali em 2009, 2010, quando ele estava pegando todas essas informações dos bancos manipulando, o preço da prata caiu de 21 dólares para 9 dólares, ali em um ano, 2008 a 2009, e a partir de 2009 começou outra subida muito forte, de 9 dólares até 2011, que bateu quase 50 dólares. E aí como esses bancos, principalmente o JP Morgan, tinham essa grande posição apostando contra a prata, eles perderam muito dinheiro nessa subida. Então, o que eles fizeram? Isso está comprovado em algumas dessas conversas. Tem ali conversas dos traders do JP Morgan, Deutsche Bank, se conversando
para manipular o mercado com horário e pode a qualquer momento abrir ali, colocar no horário que eles estavam falando nessa conversa, olhar o gráfico e vai ver o que aconteceu, que está claro que eles estavam fazendo. E eles conseguiram ali, em muito pouco tempo, fazer o preço da prata cair de $48 para $30 em 2011. E depois disso, eles mudaram várias regras dos contratos futuros e acabaram ferrando com todo mundo que estava apostando numa subida da prata e fizeram o preço despencar ali até 2015, 2016, que voltou para $15, $16. Eles acabaram com todo mundo que estava achando que poderia ter uma subida da prata. Então, aí acabou a queda em 2015, 2016 e começou uma subida de novo, uma subida lenta, e foi descoberto também que a maior parte dessas multas que ocorreram por causa dessa época de 2009 a 2014 acabaram saindo em 2016. O JP Morgan tomou uma multa de $920 milhões, o Deutsche Bank, se eu não me engano, quase 200 milhões, e vários outros bancos também na faixa aí dos $100 milhões de multa por manipular o mercado, que na verdade para eles é apenas o custo de fazer negócio. A tese da prata, ela nunca esteve mais forte do que agora, porque a prata e o ouro, eles são metais preciosos que são considerados como proteção contra a inflação, e como no momento estamos vendo a pior crise inflacionária, a meu ver, da história, mas pelo menos nos últimos 40 anos, no mundo inteiro. E a prata, como ela é um metal precioso monetário, as pessoas vão estar investindo para se proteger de inflação, e além disso ela é um metal industrial, que é utilizado em painéis solares, é utilizado em baterias, eletrônicos, carros elétricos, praticamente todas as aplicações, inclusive em coisas militares, de mísseis, foguetes, coisas espaciais, tudo isso utiliza muita prata. Toda a tecnologia de ponta, high-tech, tudo precisa de muita prata. Então ela é um metal muito importante, muito estratégico para os países. Até por isso que eles querem manipular para as pessoas não comprarem, porque eles sabem que se as pessoas comprarem a prata, muitas pessoas começarem a comprar prata, como eu tenho, prata física, moedas. Eu não tenho muito porque é difícil de ter aqui no Brasil, eu gostaria de ter mais, mas se as pessoas começarem a comprar prata física, não vai ter prata para a indústria. Simplesmente não existe prata suficiente para isso. Porque como eles estão manipulando o preço da prata por tanto tempo, isso causa que o mercado fique fora de sincronia. Os sinais do mercado não estão ali para as mineradoras investirem em mais produção de prata. Porque se uma mineradora tem um depósito de prata que ele vai ter que ir lá construir toda a mina e o custo de produção dele vai acabar saindo, sei lá, $30, por exemplo, e o preço da prata é $25, ele não vai ir lá construir essa mina para tirar a prata a $30 para depois vender a 25, ele vai estar perdendo dinheiro. Então o preço da prata tem que subir para incentivar as mineradoras a achar mais prata ou ir nos depósitos de prata que talvez sejam mais caros de retirar essa prata do chão, para conseguir aumentar a quantidade de prata disponível para a indústria e para os investimentos. Só que os bancos não querem que isso aconteça, porque se acontecer, eles vão perder muito dinheiro e pode acontecer uma subida, não faz nem sentido calcular quanto que pode chegar a prata, porque pode ocorrer o que aconteceu com o níquel agora há muito pouco tempo, faz 2 semanas, com a questão da Rússia, que subiu mais de 200% e em um dia eles tiveram que fechar a corretora e agora está uma grande bagunça. Faz mais de uma semana que tu não consegue comprar mais níquel na Bolsa de Londres porque teve esse grande subida que os bancos foram à falência. Inclusive o JP Morgan está no meio dessa questão do níquel. E a prata pode acontecer a mesma coisa, provavelmente até muito maior do que isso que aconteceria com o níquel. Então os bancos estão tentando manter a prata baixa, eles estão tentando manter a prata abaixo dos $30 e principalmente abaixo dos $50, só que com eles fazerem, pelo fato de eles estarem manipulando há tanto tempo, desde 2015, a produção de prata mundial anual está caindo, 5, 6, 7% ao ano está caindo, desde 2015. Só que a demanda está aumentando desde 2015 e está aumentando cada vez mais. Esse ano é estimado que só nos painéis solares vai ir mais ou menos 20% de toda a prata minerada do mundo. Em carros elétricos, 15% da prata minerada no mundo. E a questão de investimento, ano passado já foi mais de 40%. Então só aí já dá 80% da prata do mundo. Isso sem falar toda a produção de eletrônicos como Samsung, Apple, os carros elétricos da Tesla.
enfim, todas as grandes empresas do mundo precisam de prata. Então, eu vejo que é apenas uma questão de tempo para que ou as grandes empresas e industriais comecem a comprar muita prata e guardar essa prata para o futuro, esperando uma subida de preço, como eles já vão precisar dela no futuro, compra agora para garantir esse preço. Uma grande compra dos industriais, somada com uma compra por medo de inflação e proteção da população, somado com essa posição que os bancos têm, que eles estão, na verdade, eles devem prata que eles não têm. Se as pessoas que eles estão devendo para quem eles estão devendo essas pratas, receberem essa prata, pedirem para receber essa prata, os bancos vão ter que ir achar de algum lugar e eles não vão conseguir achar. Isso pode causar essa grande soma desses três fatores de investidores na questão monetária, proteger a inflação, os bancos indo atrás para comprar e a indústria indo atrás para conseguir fazer os seus produtos. Então a subida da prata, a meu ver, tem que acontecer, é apenas uma questão de tempo e a subida vai ser absurda. Por isso eu tenho praticamente 50% a 60% do meu capital investido em coisas de prata, que eu vou fazer um vídeo mais a fundo, não próximo vídeo, mas mais além, vou fazer um vídeo falando sobre como que eu estou investindo meu dinheiro, como que eu invisto para conseguir um retorno grande pelo meio dos meus investimentos em coisas relacionadas à prata. Mas para esse vídeo é mais ou menos isso. Só queria falar um pouco sobre esse passado da prata, falar um pouco sobre a manipulação dos mercados e é isso. Um abraço, deixar um like, comentário aí, se quiser perguntar qualquer coisa, deixar os vídeos linkados e é isso. Um abraço.